Olá, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para desfrutarmos junto da palavra de Deus. Que possamos receber ajuda, direção do nosso Deus, da sua palavra, ganhar luz e sermos mais transformados, renovados na presença do nosso Deus, nos fortalecendo a prosseguir firmemente na nossa caminhada cristã. Que Deus nos conceda a sua graça em Cristo Jesus, de nos manter de pé, perseverante, até completarmos essa carreira tão gloriosa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria de ler uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Gálatas, capítulo 6, o versículo 15. Esses dois versículos diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que se tornaram novas. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o que importa é ser uma nova criação. Senhor Jesus, Efésios capítulo 6, versículo 24, nos diz assim: a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Todos nós devemos perguntar-nos: o que significa amar o Senhor em incorruptibilidade? Em 1 Timóteo 1,17, Paulo nos diz que Deus é incorruptível e em 2 Timóteo 1,10 diz que o Senhor não só destruiu a morte, mas também trouxe à luz a vida e a incorrupção mediante o Evangelho. 1 aos Coríntios 15 nos diz que em ressurreição as coisas corruptíveis se tornarão incorruptíveis. No versículo 50 ao 53. Amar o Senhor em incorruptibilidade quer dizer amá-lo na nova criação, que não pode se corromper. Todas as coisas da velha criação são corruptíveis, se corrompem. Isso é comprovado por Romanos capítulo 8, onde vemos que toda a criação geme sob a escravidão da corrupção, no versículo 21 e 22. Tudo da velha criação está se corrompendo. Apenas a nova criação não está. Ó Deus amado, muitas vezes amamos o Senhor em corrupção. Não devemos amar o Senhor de maneira natural, na maneira da velha criação, mas na nova criação. O que significa amar o Senhor em incorruptibilidade ao ofertar? Não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita faz. Como o povo do reino, os eleitos de Deus, nossos atos de justiça devem ser guardados em segredo o mais possível. A nossa carne, que cobiça a glória do homem, não deve interferir com o que fazemos em nosso espírito, sob o governo celestial, para agradar somente ao nosso Pai. O viver do povo do reino é um viver que se leva pela vida divina do Pai, segundo o seu Espírito. Assim, exige-se de nós que façamos coisas boas secretamente, não em público. Qualquer exibição pública não corresponde à natureza misteriosa, oculta da vida divina de Deus. Em Mateus 6, o versículo 4, o Senhor diz que a nossa esmola deve ficar em segredo, e nosso Pai, que vê secretamente, nos recompensará. Fazer coisas de maneira a não se exibir, nem se ostentar, pertence à nova criação. Às vezes, quando o irmão testifica, ele testifica porque gosta de se exibir ou de se ostentar. Quando o que ele testifica recebe muitos améns, ele se sente glorioso. E isso é funcionar em corrupção, porque pertence à velha criação, é o velho eu. Quando testificam, devem permanecer na cruz. Quando dão um testemunho, faça o possível por não se exibir. Se o fizermos, estamos servindo no velho homem e não no novo homem que é Cristo. Amar o Senhor em incorruptibilidade é amá-lo no espírito regenerado, renovado e no qual ele habita. Se fizerem algo na sua carne, isso é feito em corrupção. Eu gosto muito de uma palavra que está em Gálatas, que fala de dois tipos de semeadura. Na realidade, o ser humano, todo o tempo, ele está fazendo algo, ele está tendo atitude, ações, pensando, falando. Então, todo o tempo, palavras, atitude e ações são a semeadura de cada um de nós. Nós não paramos de semear.
Mas, em Gálatas, fala desses dois tipos de semeadura. Uma, ele diz que Deus não deixa se zombar. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se semearmos na carne, colheremos a corrupção. Mas se semearmos no espírito da vida, colheremos para a vida eterna. Então nós, como cristãos, somos diferentes de todos os demais. Deus, ele exige mais do cristão, mais da nossa atitude. Porque Deus quer verdadeiramente nos tirar totalmente de Adão. Se Cristo não tivesse morrido na cruz e crucificado o nosso velho homem, e ao terceiro dia ressuscitasse e nos tornasse uma nova criatura, um novo homem em ressurreição, não teríamos condições sequer de tentarmos servir a Deus. Hoje é possível servir a Deus como filhos de Deus porque nós temos uma vida nova dentro de nós. Cristo é o novo homem em ressurreição. Ele morreu para destruir toda a velha criação. Inclusive, Satanás faz parte da velha criação. Ele e os anjos caídos que se rebelou contra Deus e foram expulsos dos céus para essa terra. E o Senhor Jesus já lidou com o seu inimigo, já tratou com ele e já o destruiu e o envergonhou publicamente. Isso que a palavra de Deus afirma claramente para nós. Então, o inimigo de Deus foi derrotado por Cristo Jesus. E não somente o inimigo, também o pecado, que é a natureza, que a velha serpente injetou no homem, o seu veneno, que é a natureza pecaminosa, que é o pecado no singular, é o poder que nos faz pecar, também foi destruído, foi crucificado e morto. Por isso, o apóstolo Paulo declara que aquele que está em Cristo já crucificara a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Ele fala assim: já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aprender a andar no Espírito é diário, é uma prática que se aprende, ninguém nasce sabendo. Até no sentido espiritual, a andar no Espírito, a treinar o nosso Espírito, a liberar o nosso Espírito, aprender a ter mais comunhão no Espírito, adorar mais a Deus no Espírito, oferecer nosso culto, nosso serviço, tudo no Espírito da vida, neste novo homem que é Cristo, que habita o nosso Espírito, também precisamos de treinamento. Ninguém nasce sabendo. Tudo é muito prático nas coisas espirituais. É mais prático do que imaginamos. É mais acessível do que imaginamos. É mais simples. Glórias a Deus. Então eu gostaria de enfatizar esses dois aspectos. O que o ser humano está produzindo diante de Deus? Ele está produzindo, ele está semeando algo na sua carne corruptível, ou nós estamos semeando no Espírito e na vida de Deus incorruptível. Isso que Gálatas declara, que Deus não se deixa zombar. Ninguém engana Deus, a verdade é essa. Deus vai usar dois critérios para julgar o ser humano. Julgar os crentes, cada um de nós. Ele vai usar o critério do quanto da vida dele cresceu em nós, o quanto da natureza divina cresceu em nós, quanto nós bebemos da cruz do Senhor para morrer para o velho e assim abrir espaço para o novo, para a ressurreição. Porque Deus ele só trabalha e frutifica em ressurreição, em Cristo. Por isso nós precisamos aprender a estar com o nosso espírito sempre mesclado com o Senhor e viver mais nesse espírito e andar mais nesse espírito, buscando mais a palavra, buscando mais a vida de oração com Deus, nos arrependendo, reconhecendo diante de Deus que há muitas falhas em nós e há muitas coisas do elemento da velha criação. Precisamos permitir que o Senhor realize essa obra em nós. A lei de semeadura, ela serve para todos nós. O que o homem plantar, isso ele vai colher. É uma lei universal e infalível. Por isso nós precisamos parar de semear sementes que não é Cristo, que não é a palavra viva de Deus, de agir no nosso homem natural, de agir numa velha criação que existe ainda dentro de nós, mas que nós não temos mais nenhuma ligação com ela, porque nós somos mortos em Cristo, crucificados com Ele e sepultados para o velho homem. E ressurgimos um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação. Que Deus seja prevalecente em nós por meio do novo homem, por meio da sua vida nova, que nos tornou vivo, que nos deu vida juntamente com Cristo, pois nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quanta misericórdia e graça temos desfrutado na pessoa amada do Senhor. Glorifica o Senhor aí, dê glórias a Deus, amados irmãos. Pouco a pouco, Deus quer aumentar a sua luz em nós. A luz da vida, ela é poderosa para iluminar todo o nosso ser e dissipar as nossas trevas. Então, se nós, pouco a pouco, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, como diz a palavra de Deus, revestivos do Senhor Jesus, são várias camadas. Uma pérola dentro de uma ostra, ela não é formada rapidamente
imediatamente. Pelo contrário, um pequeno detrito de areia entra dentro de uma ostra e ali tem uma secreção que esse grão de areia fica grudado, não consegue escapar mais dali. E esse grão de areia, ela causa um ferimento, um incômodo dentro dessa ostra. A ostra, por sua vez, não pode eliminar esse grão de areia, porque faz parte dela agora. O que ela faz? Ela começa a liberar uma secreção rica, viçosa, e começa a revestir pouco a pouco esse minúsculo grão de areia, camadas sobre camadas, camada sobre camada, até se tornar uma pérola preciosa e maravilhosa. Assim é o trabalhar do Espírito Santo em cada um dos filhos de Deus, na sua vida, na minha vida, de todos nós. Nós buscamos a mesma fonte, nós bebemos da mesma fonte, do mesmo Espírito, nós temos um só Deus e Pai, uma só vida divina, uma só vida de ressurreição que nos tornou vivo, que nos vivificou, que é o poder para nos levar uma vida em ressurreição, uma vida que a gente possa semear na nova criação em incorruptibilidade. Todo fruto, toda semente que semearmos em Espírito, na nova criação em Cristo, gera um fruto para toda a eternidade. Mas qualquer coisa que semearmos na carne, por mais bonito que seja, é agradável aos nossos olhos. Mas se a fonte, o elemento que produziu é as nossas habilidades, muitas vezes fazemos coisas em nós mesmos para sermos vistos, para nos ostentar diante das pessoas e ganhar aplausos, que Deus nos liberta desse ego caído e perverso, enganoso. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, nesse dia. Nos cubra com teu sangue, Senhor, perdoa o nosso pecado. Viva mais em nós, Senhor. Eu termino esse vídeo falando de que não tem como parar de semearmos. O ser humano todo o tempo ele está semeando, seja por palavra, ações, atitudes, pensamentos. Mas que agora o nosso ser tripartido, nosso espírito, alma e corpo, possa estar imerso em Cristo, numa nova realidade, na dimensão da nova criação, que é Cristo, mais revestido de Cristo, e assim nós possamos estar semeando em vida de Deus, em vida incorruptível, no amor eterno de Deus. Assim nós vamos gerar frutos para a glória de Deus e para a vida eterna. E com certeza Deus nos dará o galardão, a recompensa para todos que viverem dessa maneira e que amam o Senhor e que buscam o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Jesus Cristo. Foi um prazer enorme ministrar mais uma pequena porção da palavra de Deus. Que você seja abençoado com essas palavras. A paz do nosso Jesus Cristo. Até mais.